boa noite a todos. Realmente, né, faz há pouco tempo, né, se a gente colocar com futebol, o Corinthians que está numa reformulação, sub-20 principalmente, então 2 meses é muito pouco. E o que era mais importante para nós era fazer uma boa estreia e com vitória. Isso a gente conseguiu e a gente vai melhorar aos poucos na competição. Olá, boa noite. Parabéns pela vitória. Eu queria 2 pontos de você. O que você viu da fiel torcida hoje apoiando o time, estádio praticamente lotado, e como é segurar o nervosismo inicial dos meninos? São garotos, dá um nervosismo da estreia, alguns já foram campeões da Copinha, outros estão jogando sua primeira. Como é segurar a ansiedade dos garotos? Antes tem que segurar a nossa, né, da comissão, né? Nós também ficamos ansiosos. A gente chega a ficar um pouco nervoso, né, antes do jogo, antes do dia chegar. Então a gente tem que controlar a nossa ansiedade e depois controlar a deles. Mas eu falo para eles, a gente vai controlar, eles vão controlar a ansiedade correndo. Aí eles correm um pouco mais do que precisa e cansam, aí eles vão diminuindo um pouquinho o ritmo, aí vão entrando no ritmo que a gente precisa para o jogo. Por exemplo, vislumbrando a sequência da Copinha, né? Fala-se até que os jogadores podem eventualmente compor o elenco principal ainda nesse início de ano, um assunto que você até já abordou, né, na apresentação do time recentemente em dezembro. Efetivamente, o que existe em relação a essa possibilidade? Então, isso a gente tem que levar como normal, né? A partir do momento que o menino está no sub-20, ele pode ser chamado para o profissional. Não tenho nada, assim, o pessoal do profissional não falou nada para nós. Então, eu acho que é com o decorrer dos jogos, é com a necessidade que eles tiverem lá no profissional. E se eles precisarem, a prioridade é profissional. Então, se eles precisarem, a gente vai ceder os meninos. Orlando, eu queria que você falasse um pouco sobre as alterações do segundo tempo, visto que 2 dos 3 gols que saiu vieram do banco de reserva. Então, alguns já vinham jogando, né? O caso do Pellegrini, o caso do Juninho. Nós fizemos alguns jogos amistosos, eles entraram nos jogos, eles jogaram. Então, a gente já sabia o que eles poderiam ajudar a equipe quando precisasse. Eles estavam ali no banco no início e a todo momento a gente mostra para eles o que está dando de errado, o que está dando de certo. E no intervalo a gente colocou para eles, né? Se precisar entrar, talvez vai precisar para fazer isso. E graças a Deus deu certo, né? Acho que na primeira ou segunda jogada eles já conseguiram fazer o gol. Então isso prova que eles estavam atentos e vão incomodar quem sai jogando, né? Então isso para nós é mais importante ainda. Professor Orlando, queria que o senhor falasse referente ao peso dessa estreia, né? Porque todo mundo fica ansioso, né? Como os colegas já disseram. No entanto, é um peso positivo de estar defendendo a camisa do maior campeão, né, da Copinha. E o Corinthians, tradicionalmente, é favorito ao título, né? Como se lida com esse favoritismo e também com esse alívio da vitória no começo, na primeira rodada? O alívio realmente é muito bom, né? Hoje a gente vai descansar, vai comemorar, já falei para eles. Eles podem comemorar até amanhã, mas eles estão no Corinthians. Então, todo torneio, independente se é Copinha, se é Campeonato Paulista, eles vão ser considerados favoritos, né? A gente já coloca isso para eles, eles sabem disso, eles já estão há um bom tempo no Corinthians. Então, isso não pode ser um peso, isso tem que ser normal. Mas, como é estreia, como eu falei, até nós da comissão ficamos um pouquinho ansiosos. E isso é bom, um ponto, porque é isso que faz mover a gente continuar no futebol. Se a gente perder isso daí, a gente não tem mais nada a fazer no futebol. Só uma pergunta. A equipe começou bem, conseguiu abrir o placar logo cedo, porém teve alguns deslizes na primeira etapa, quase tomou o gol de empate no além da defesa do Cauê. O que fica de lição para as próximas partidas e o que você conversou com os atletas no vestiário, no intervalo? Então, eu vou colocar o que eu falei para eles no intervalo. Se não fosse os Gaviões e não fosse a torcida do Corinthians, eles estariam vaiando, porque nós não fizemos um bom primeiro tempo. Então a gente tinha que levar isso em consideração, porque nós fizemos o gol e realmente, como você falou, nós não mantivemos um ritmo, nós não melhoramos, mas eu também dei um desconto para eles de estreia, dei um desconto de começo de trabalho. Então nós também sabemos e sabíamos que teríamos dificuldades no começo do torneio e com o decorrer dos jogos a gente ia tentando ajustar o que precisa ser ajustado. Então realmente aconteceu o que a gente previa, agora a gente precisa agir para a gente conseguir chegar na final, que é nosso objetivo. No jogo
saiu o Bahia com câimbra e também saiu o Luiz Eduardo um pouco machucado. Queria saber qual é a situação deles. Também se tem uma atualização do K9 e do Matheus, que acabaram ficando de fora. O K9 e o Matheus já estão em transição, já estão treinando no campo, mas ainda não com o grupo, né? Uma transição com o pessoal da Físio. E a câimbra é emocional, né? O Luiz Eduardo é um dos que tem um nível mais alto em termos físicos e ele foi o primeiro que sentiu. Então a gente tem que colocar isso em consideração. Realmente é o emocional. Eu tenho certeza que alguns jogos aí, mais o segundo e o terceiro, eles já vão estar mais adaptados e não vai ter mais problema nenhum. Orlando, em 2023 você treinou o Santos, também com sede aqui em Santo André, e novamente a sede aqui em Santo André, você sai vencedor no primeiro jogo. Será que a cidade do ABC Paulista dá um pouco de sorte? Vamos acreditar nisso, né? Então, eu acredito, eu sempre falo que a sorte é a oportunidade, né, com a capacidade, mas vamos acreditar. Quando a gente acredita numa coisa positiva, é bom a gente acreditar. Quando é negativa, a gente deixa de lado. Vocês têm na comissão técnica e na diretoria alguns personagens importantes da história do Corinthians, como o Batata, o Chicão, né? E hoje o Marcelinho foi o chefe da delegação. Queria saber primeiro se o Marcelinho continua como chefe da delegação durante toda a competição e como que é para essa molecada aí ouvir um cara que é um dos grandes ídolos da história do Corinthians palestrando para eles, né? Antes deste grande jogo, Marcelinho, que também jogou aqui no Santo André, brilhou por aqui também. Mais uma vez, não é só para os meninos, né? Para nós também, né? Eu também sou um ex-atleta. Várias vezes joguei contra o Marcelo, vi o quanto era duro, né? Aquele Corinthians. Então, para nós era uma honra muito grande. Ele foi muito bem. Ele falou antes da palestra aqui dentro do vestiário. Teve uma participação importante. Ele mostrou realmente a grandeza que ele é, o que ele representa para o Corinthians. Então, o Corinthians tem só a ganhar e os meninos ganharam muito hoje. Eu não sei te dizer se ele vai ser, da próxima vez vai ser ele ou se vai ser um outro atleta, mas ele foi bem demais, né? E nós gostamos muito da participação dele. O gramado hoje era sintético e deu para ver a bola quicando um pouco mais, correndo um pouco mais. Você sente que impactou como os jogadores a questão do gramado? Agora não consigo entender, vou ouvir. O gramado aqui do Bruno José é sintético, né? Então deu para ver a bola quicando um pouco mais, correndo um pouco mais. Você acha que isso impactou os jogadores de algum modo? Se sim, como? Sim, eu também já comentei, né? Acho que até uma semana passada, que eles, a partir do terceiro jogo, eu acredito que eles iam conseguir se adaptar. Nós terminamos o primeiro hoje, faltou alguma coisa, senti que o jogo é mais rápido, talvez as câimbras viessem também por esse motivo, mas eu acredito que o terceiro jogo eles vão estar bem adaptados e já não vai ter problema nenhum mais com a adaptação do campo. Obrigado.